Olá, boa noite, tudo bem, pessoal? A gente vai para mais uma live nossa aqui hoje do Rigor Científico, que a gente vai trazer o professor e médico Marcelo Rezende Youngblood para falar com a gente sobre os medicamentos utilizados no tratamento da dor crônica, como o que é dor crônica, qual a diferença dela para os outros tipos de dor. E também a gente vai conversar aqui sobre o canabidiol, né, que é uma medicação bastante nova, que tem muitas dúvidas, que muita gente se interessa sobre o assunto. Então a gente vai conversar com ele sobre isso. Deixa eu liberar a participação dele aqui, que ele já chegou, super pontual. Maravilha. Boa noite, Marcelo, tudo bem? Oi, Marissa, muito boa noite. Boa Boa noite para noite. todos que estão conectados aí. Tudo bem? Tudo, muito Estava obrigado aqui pela fazendo, oportunidade. tava aqui fazendo uma rápida introdução sobre o que a gente vai conversar hoje aqui, né? Então, acho que só para ir contextualizando até que desse certo para todo mundo estar presente. Perfeito. Então, assim, a gente começando a nossa live, né? Só gostaria de agradecer, primeiro, você ter concordado em participar aqui. A gente sabe que a rotina de todo mundo é bastante agitada, né? E imagina a rotina de um médico. E, assim, só para dar um contexto, né, de quem é o Dr. Marcelo, ele é médico neurologista. Ele trabalha especificamente, assim, há muito tempo já com a dor crônica, então por isso que ele está aqui para conversar com a gente hoje. Inclusive, né, tem um projeto bacana lá no Hospital Universitário sobre, se você quiser falar, Marcelo, fica à vontade. Então, desde que eu estou no hospital, sou concursado no hospital, né, desde 2010, então comecei junto com o hospital lá e desde que a gente começou o serviço de neurologia, o plano era ter a residência de neurologia, que começou no ano de 2013, né, e também começar serviços especializados. Desde essa época a gente já tinha a ideia de começar o serviço de dor crônica, que veio evoluindo ao longo desse tempo. Hoje a gente chama de serviço multiprofissional, né, para atendimento ao paciente com dor crônica. A gente vinha crescendo com a pandemia, né, e a dedicação do hospital exclusivamente ao Covid. A gente teve que mudar, deixar um pouco de lado essa questão, mas agora a gente está retomando de novo, né, o serviço de dor crônica no hospital com um olhar diferente. Uhum. Eu trabalho bastante com a área de medicina do estilo de vida e no ano passado foi criado o Ambulatório de Saúde Integrativa da Universidade Estadual de Ponta Grossa, da UEPG, e a gente está fazendo uma parceria com o Ambulatório de Saúde Integrativa para atendimento dos pacientes com dor crônica. Então, a gente está desenvolvendo um projeto de pesquisa agora, vai ser a Thaisa, que é uma fisioterapeuta, que acabou de ser aprovada no programa de mestrado em saúde, em ciências da saúde, e ela vai desenvolver um projeto junto com a gente na dor crônica e com o Ambulatório de Saúde Integrativa. Então, é Ai, uma que coisa bacana. bem Que legal que está legal. começando agora. Legal, é legal saber, assim, eu acho que, falando aqui para nós que estamos em Ponta Grossa, a gente tem muita gente, às vezes, que acompanha ou que assiste depois a live que é de fora, mas é legal porque, às vezes, nós que moramos aqui na cidade não sabemos que tem tanta coisa legal acontecendo, né, no hospital, assim, tantos projetos interessantes que podem e que beneficiam tanta gente, né? Então, vamos lá, assim, para a gente ir começando já a entrar no contexto da live aqui, só eu gostaria de pedir para você explicar aqui para o pessoal o que é a dor crônica, como ela é diferente da dor aguda, por que tem gente que sofre com a dor crônica? Legal. Então, assim, dor de uma forma geral, né? Qual é que é a definição de dor? Dor é uma experiência sensorial e emocional, né? Então já começa por aí. Então toda dor ela tem um aspecto da via, da nossa percepção da neurologia, né? Que leva a informação de dor para o nosso cérebro, mas ela sempre vai ser uma experiência emocional. Desagradável, claro, né? Mas a dor ela existe com um final, com uma finalidade de proteger, né? Uma finalidade de Uhum. sinal de alerta para alertar o indivíduo que existe
algum tecido com risco de dano ou já sofrendo algum tipo de dano, para que a gente volte a nossa atenção para aquele tecido, para aquela estrutura que impeça esse dano de progredir. Então, ela tem essa característica de alerta. Mas e isso é o que a gente diferencia basicamente na questão da dor aguda e da dor crônica. Na dor aguda, esse sinal de alerta, esse papel, né, esse papel fundamental na homeostase, né, e de proteção, ele é muito claro. Né? E tanto que, quando a gente fala de dor aguda, o principal tratamento de dor aguda é tratar a causa. Então, você vai atuar na causa da dor, você vai tentar identificar da melhor maneira possível, né, a causa da dor e afastar da causa, a dor desaparece. Então, essa é uma diferença importante. Dor crônica, por definição, é toda dor que persiste além do tempo normal de cicatrização. Então, qualquer dor que persiste além do que seja esperado para a cicatrização da lesão ou cicatrização de um tecido, ela é considerada uma dor crônica. Como isso é um pouco vago e difícil de definir, dependendo de que lesão, de que tecido que você está falando, a gente adota um critério de tempo. Né? Então, dor crônica é toda dor que persiste ou recorre por mais de 3 meses. Então, ela pode ser uma dor persistente, mas ela pode ir e voltar, né, de forma a causar impacto na qualidade de vida das pessoas por mais de 3 meses. Para fins de pesquisa, a gente acaba usando o tempo de 6 meses, né, para ficar mais claro e mais definido. Então, na maioria das pesquisas, se for ver qualquer dor, a gente usa o critério de 6 meses de duração para considerar que ela é uma dor crônica. Certo. E assim, principalmente quando a gente associa uma dor aguda, a grande maioria, é difícil a gente encontrar uma pessoa que nunca tenha usado um anti-inflamatório, por exemplo, um paracetamol, um analgésico simples. Por que esse tipo de medicamento? Oi, Marisa, não sei se foi o meu sinal, o teu, eu fiquei sem ver você, o finalzinho. Você está falando dos anti-inflamatórios, analgésicos? Isso. Porque assim, por que para tratar a dor crônica a gente não pode usar um anti-inflamatório, por exemplo, como faz para tratar a dor aguda? Na verdade, a gente até pode, mas ele tende a ter um efeito muito limitado, né? E aí a gente precisaria separar um pouquinho também os tipos de dor. Né? A gente tem, quando a gente fala de dores crônicas, a gente antigamente dividia a dor em 2 tipos básicos, né? A dor nociceptiva e a dor neuropática. A dor nociceptiva está relacionada à ativação dessas terminações nervosas, que são os receptores de dor. E a dor neuropática é quando você tem uma lesão da via neurológica. Então, anti-inflamatório, analgésicos simples, até funcionam para as dores nociceptivas, as dores inflamatórias, né? Então, mesmo, por exemplo, uma artrite reumatoide, né, ou um quadro de artrose, que são dores crônicas, podem ter algum alívio com esse tipo de medicação. O problema é você lidar com os efeitos colaterais do uso crônico, uso prolongado desse medicamento por muito tempo. Já a dor neuropática, por exemplo, não responde muito com esse tipo de tratamento, porque o mecanismo é diferente. E agora, de 2017 para cá, a gente entrou com uma terceira definição, que é a dor nociplástica, que ela surgiu basicamente para explicar a dor da fibromialgia. Né, que eu acho que é um assunto que a gente pode depois aprofundar um pouco, que é assim, a dor da fibromialgia, ela sempre ficou no limbo, né, sempre ficou difícil de caracterizar, porque na verdade ela lembra muito uma dor neuropática, mas você não tem lesão, você não consegue identificar nenhuma lesão da via neurológica, porque a dor neuropática, por definição, tem que ter uma lesão, ou uma lesão do nervo, ou uma lesão do sistema nervoso central, ou na medula, tem que ter alguma estrutura machucada, ferida, lesionada. E a fibromialgia, você não tem lesão. E isso é a principal angústia dos pacientes com fibromialgia, porque enquanto eles não têm o diagnóstico, eles buscam muitos médicos, muitos profissionais tentando encontrar aonde está a ferida, aonde está o machucado, aonde que foi danificado que eu quero corrigir para acabar com essa dor. Né? É aquela sensação de que tem alguma coisa muito ruim, alguma coisa muito machucada, que eu estou muito doente, porque não é possível sentir tanta dor, né? E não ter nada que explique, nenhuma lesão que eu consiga identificar, que eu consiga tratar de forma adequada. Então é isso. E a outra questão que ajuda a diferenciar também o uso desses analgésicos anti-inflamatórios é que provavelmente, aí, fisiopatologia de dor crônica é complexo e não é totalmente conhecido ainda.
Mas a gente sabe que boa parte do problema está na percepção da dor, né? Na forma como o indivíduo percebe a dor e na forma como, como ele vivencia essa experiência. Né? Então, existe o que a gente chama de sensibilização central. Estruturas do sistema nervoso central, né, encéfalo e medula, estão sensibilizados. Então, o paciente ele passa a sentir dor para estímulos pequenos, que normalmente não causariam a dor. Né? Ele passa a sentir uma dor mais prolongada, mesmo quando às vezes o estímulo passou. Por exemplo, o paciente com fibromialgia, às vezes se a pessoa, o companheiro, né, pegar mais forte no braço, né, ele sente dor. E às vezes mesmo depois que aquele estímulo cessou, a sensação de dor, o dolorimento, vamos dizer assim, né, ainda persiste por alguns minutos. Então, isso caracteriza a sensibilização central, entre outras questões. Né? Bacana. Então, assim, eu acho que para a gente entrar dentro do que a gente se propôs a conversar aqui, né, que foi sobre o papel do canabidiol na fibromialgia, na dor crônica, vamos avançar aqui um pouquinho só. Hoje em dia, como é que a gente trata dor crônica, então? Esse é o mistério. Assim, eu vou tentar caminhar, porque quando a gente fala de dor crônica, a gente tem muitos tipos. E isso é outra coisa que nesse ano de 2022 a gente está comemorando, quem trabalha com dor crônica está comemorando, porque pela primeira vez a gente tem uma classificação, né, internacionalmente aceita. O grupo do CID-11, né, da Organização Mundial de Saúde, e a IASP, que é a Sociedade Internacional para o Estudo da Dor, se reuniram alguns anos atrás e montaram uma classificação que ela está começando a ser utilizada agora na 11ª versão do CID, né, do Código Internacional de Doenças. Então, hoje a gente tem uma classificação, né, internacionalmente aceita, que é claro que ainda tem problemas, mas isso começa a ser mais claro. E a partir daí, a gente começa a entender um pouco mais e classificar. Porque quando a gente fala de dor crônica, é isso que eu te falei. Tem dores crônicas de várias etiologias, né? Mas eu acho que o que mais angustia e talvez o modelo que a gente possa fixar um pouco para diferenciar é a fibromialgia. Né? Então, a fibromialgia ela tem critérios diagnósticos claros, apesar de que a fisiopatologia, ou seja, o mecanismo da doença não é totalmente conhecido. Eu costumo dizer para os pacientes que o problema da fibromialgia está no corpo todo. Né? Talvez até na alma do indivíduo, porque é um problema que envolve todo... Você tem disfunção no sistema nervoso central, encéfalo, você tem problema no sistema nervoso central em nível medular, você tem problema disfunção nervo periférico, você tem disfunção sistema inflamatório, imunológico, né? Você tem disfunção metabólica, você tem disfunção em todo lugar. E a gente não consegue entender aonde que as coisas começaram. E por isso que o grande desafio de tratar a fibromialgia, né, como o principal modelo, vamos dizer assim, da dor crônica, é esse. Como não existe uma via só da lesão, a gente costuma dizer que cada paciente com fibromialgia é diferente um do outro. O tratamento tem que ser muito individualizado. Né? E aí a gente tem eu costumo dizer que é o tratamento multimodal e multiprofissional. Então, hoje, o tratamento padrão ouro, se é que a gente pode dizer isso, são clínicas especializadas no tratamento de pacientes com dores crônicas. Onde nessas clínicas você oferece profissionais com diversas formações, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, profissionais da área de educação física, né, farmacêuticos. Então você tem vários profissionais com terapias variadas. E aí você entra desde a terapia medicamentosa, exercício, terapia, né, psicoterapia, vamos dizer assim, terapias integrativas, o universo das terapias integrativas, acupuntura, meditação, técnicas de relaxamento, tudo isso pode ser utilizado, a estimulação magnética transcraniana, tudo isso pode ser utilizado para o tratamento do paciente com dor crônica, aí basicamente também a fibromialgia. Bacana. Até inclusive falando, né, isso que cada paciente individualizar a terapia e etc. Você comentou no começo aqui, eu acho que isso é bastante importante a gente entrar nesse contexto, é que a emocionalidade está muito envolvida, né, no sentir a dor. Então, duas pessoas, por exemplo, com a mesma intensidade de estímulo doloroso podem relatar, por exemplo, a minha dor é 10, não, a minha é 8.
E isso depende muito do contexto emocional também da pessoa, né? Então, tanto que quando a gente está estudando um pouco sobre essa medicação, a gente percebe que uma das grandes limitações é conseguir tratar esse componente emocional da dor, que talvez numa terapia, né, integrativa a gente consiga trabalhar um pouco melhor. E aí entra um fato bastante interessante que a gente vai discutir para frente a respeito do CBD também. É que dentro desse mecanismo emocional do tratamento da dor. E assim, na sua experiência, na sua prática, na rotina, como é que tem sido a resposta dos pacientes do tratamento para dor crônica? Você tem algum caso de paciente que já usa o CBD, por Tenho, exemplo? tenho. Então, assim, eu só fazendo uma breve introdução, né, assim, a angústia de tratar, porque eu trato pacientes com dor crônica há pelo menos 10 anos, né, desde que eu terminei a minha residência em neurologia, a gente começou o ambulatório de dor no Hospital Regional, né, um ambulatório uniprofissional, basicamente eu, né, atendendo os pacientes, depois com o tempo foi acrescentando elementos da equipe, né, então fisioterapeutas, fonoaudiólogos, vários profissionais que foram entrando, que passaram pelo serviço, e essa angústia de ter resultados muito ruins, né, no tratamento de pacientes com fibromialgia me fez buscar cada vez mais outras alternativas. Foi um pouco por isso que eu fui estudar a medicina do estilo de vida, ou seja, entrando na área de estilo de vida relacionado à prevenção e tratamento de doenças. E também foi por isso que eu fui buscar mais informações sobre o cannabis, né, sobre o uso do cannabis medicinal. Já há algum tempo que existe que esse assunto tá na mídia, né? Já pacientes no passado já tinham me trazido, já me trouxeram esse questionamento, mas ainda era muito difícil, né? Então, por exemplo, há 2 anos atrás, ou antes da pandemia, o acesso a essa classe de medicamentos era muito ruim, assim. A gente não tinha uma formalidade, né? Algumas vinham por meios ilegais, eram importações ilícitas, a gente não sabia bem de onde que vinha, né? Existiam algumas empresas que estavam começando a importar, mas era tudo muito complicado, muito difícil. E agora, no último ano, principalmente, começou a ficar um pouco mais fácil. A gente tem hoje um laboratório farmacêutico brasileiro que tem, né, disponível no mercado. Então, por exemplo, aqui em Ponta Grossa, as farmácias têm a pronta entrega, né, o canabidiol isolado, né, uma forma de canabidiol. Hoje existe já há algum tempo existe, mas eu só fui conhecer agora no último ano, uma associação, que se eu não me engano fica no Maranhão, que eu sempre confundo o estado deles, mas que é a Associação Abraça Esperança, que já produz óleos do cannabis há alguns anos, há algum tempo, mas que também veio melhorando e aprimorando o processo de fabricação e a disponibilidade desses produtos para os pacientes, né? E hoje também tem as importadoras, né? Que trazem do Canadá, ao caso trazem dos Estados Unidos, que também estão mais avançados em relação a essa prescrição. Então, foi por causa disso que eu comecei a pesquisar e fui buscar mais informações e fui ver, né, quem que já estava usando, quem que já estava prescrevendo e quais eram os resultados. E também veio um pouco dos meus pacientes. Uns 2 pacientes meus, né, te digo que talvez o que me despertou mais foi isso. Resultados positivos de pacientes que conseguiram o óleo do cannabis por vias indiretas, né, que um parente trouxe de uma viagem que foi para um lugar e conseguiu comprar e trouxe para ele, com bons resultados. Então, 2 pacientes que inicialmente estavam usando com bons resultados, foi assim, olha, vamos observar, vamos olhar melhor isso, vamos estudar para começar a testar com outros pacientes, né? Então, foi mais ou menos aí que tudo começou. Uhum. Ah, bacana. Assim, só para dar uma contextualizada aqui, né, o porquê que derivados, né, substâncias que podem ser extraídas da cannabis podem ter esse papel farmacológico aí, né? Então, o nosso corpo, né, dentro de todo o nosso funcionamento, existe um sistema, né, chamado sistema endocannabinoide. Então, a gente produz 2 moléculas, o nosso corpo, 2 moléculas muito parecidas com as moléculas que vêm da cannabis, né? Que é o 2-AG e... esqueci o nome do outro. Anandamida. Anandamida. Nossa, deu um branco aqui. O 2-AG e anandamida. Então, existem, como o Marcelo comentou aqui no início, receptores para dor. Existem receptores para essas substâncias
no caso, receptor CB1 e receptor CB2. E existem alguns estudos que mostram que nesse processo da percepção da dor, como é que eu vou dizer, no circuito da sensibilidade à dor, tem interação de receptor CB1 principalmente, mas CB2 também. CB1, quando a gente fala assim desses dois tipos, esse receptor CB1 ele está bastante distribuído pelo sistema nervoso central e na periferia. E o CB2 também tem uma ampla distribuição no corpo, mas ele é mais direcionado também para ações inflamatórias e imunológicas, né, dependentes ali desse sistema endocannabinoide. Então é por isso que existe, né, surgiu essa possibilidade de vamos tentar utilizar alguma coisa, né, que venha da cannabis para isso. E assim, a cannabis, ela é uma planta muito versátil, vamos dizer assim, né? Porque existem mais de 300 tipos de substâncias entre flavonoides, fitocannabinoides, terpenos que podem ter ação terapêutica, por exemplo. E dentre todos esses centenas aí, os que mais se destacam são o canabidiol e o THC. E existe um pré-conceito das sociedades, quando a gente pensa em medicina, né, em cannabis medicinal, por conta desse uso, né, de como uma substância de uso abusivo. É porque o THC, ele é o componente psicoativo da molécula da cannabis, por exemplo. E então existe muito, né, algumas pessoas alguns estudos que propõem utilizar só o CBD para não ter o efeito psicoativo do THC, outros que focam em vamos tentar usar o THC em dosagens reduzidas para não ter tanto efeito psicoativo, ou uma combinação dos dois. Para dor crônica, já se sabe alguma coisa de como que vai melhor? Só CBD, CBD, THC, só CBD? Porque, né, eu já li alguns estudos que falam que tem que ser que o melhor, que o ideal seria 1 para 1. Né? Um de THC para CBD, para evitar aquele efeito que chama de entourage, que seria, né, um efeito colateral ruim para o paciente. O que a gente tem sobre isso para dor crônica? Então, aproveitando que eu fui, como eu falei, tem alguns meses que eu tenho estudado esse assunto e fui dar uma revisada de novo agora, né, ontem, para poder trazer informações atualizadas aqui para a nossa conversa. Mas não mudou muito do que eu revisei aí nos últimos meses, porque, na verdade, assim, o que a gente percebe na prática? Na prática, boa parte dos pacientes tem efeitos positivos com o uso do canabidiol e às vezes, essa associação do canabidiol com o THC. Do ponto de vista de pesquisa, os resultados ainda são controversos. Então, a gente tem pesquisas mostrando resultados positivos, outras nem tanto. E na minha prática, na minha experiência, eu não tenho muitos pacientes, tá? Eu tenho aí por volta de uns 12 a 15 pacientes que eu já iniciei, já experimentei. Por questões de acesso, né, eu tenho usado mais o canabidiol puro, né, o canabidiol isolado, porque é o que está mais disponível, é o que o paciente consegue sair do meu consultório, passar na farmácia e comprar. Né? O preço não é barato, né? A caixinha para iniciar um tratamento está na faixa de R$ 400, né? Eu não sei agora como teve o aumento agora no início do mês, eu não sei para quanto que foi, mas estava na faixa de 350, 360 a dose inicial, né? Que é mais ou menos 10 a 20 miligramas por dia, né? Levando em consideração que a gente pode usar doses bem maiores, né? De canabidiol, isso de canabidiol. Mas e aí o preço pode aumentar, subir até para mais de R$ 1.000 por mês aí o tratamento, dependendo da dose que você estiver utilizando. Então, assim, a minha realidade é com canabidiol puro e doses baixas. O paciente que usa uma dose maior hoje dos meus pacientes usa 50 miligramas por dia. E aí o meu resultado, eu vou te dizer que talvez 60% de resultado positivo e 40% de ausência de resultado, entendeu? O paciente ou não tolerou, né, teve algum efeito colateral, ou não teve resposta com a medicação. E aí a gente não sabe se ele não teve resposta porque a dose foi baixa e aí ele não podia comprar mais, porque daí a questão financeira restringe, né? Ou se de fato ele não teria resultado.
Então, eu acho que assim, uma das dificuldades que todos os autores concordam é que, como ainda o cannabis ainda não é muito acessível, é difícil até para fazer pesquisa. Né? E é Uhum. difícil até se formar um corpo maior de evidência científica para poder se justificar ou não o seu uso. Mas eu Uhum. acho que a primeira coisa, o primeiro alerta que eu deixo dessa live, acho que a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que o canabidiol, né, as substâncias químicas, os fármacos que os fitofármacos, né, que a gente usa aí provenientes da cannabis, não tem comportamento muito diferente do que qualquer outra medicação de uso habitual. Tá? Uhum. Então a gente tem que encarar isso e encarar essa prescrição como um medicamento que tem efeitos positivos, tem efeitos colaterais, tem níveis tóxicos, apesar de que eles ainda não são muito bem definidos, porque acredita-se que você pode usar doses bem altas até dessa medicação, né? E existe interação com outros medicamentos, né? Algumas substâncias anticoagulantes, né? Podem ter algum Uhum. tipo de interação ruim. Então a gente tem que considerar que isso não é porque veio da planta, né, que é totalmente isento de riscos. Eu acho Sim, que uma boa comparação que a gente pode fazer é com a morfina, com os opioides. exato. Né? Os Uhum. opioides também nasceram, né? A morfina, né? A metadona, a codeína, né? Também nasceram de uma planta, né? Do Uhum. ópio, né? E hoje a gente vive a crise dos opioides dos Estados Unidos pelo Sim. excesso de prescrição e uso dessa substância. Uhum. Então, o primeiro alerta é esse, né? Que a gente sim tem efeitos positivos. A gente está ainda começando a conhecer esses efeitos positivos. Também tem efeitos colaterais. Nem todos os pacientes respondem, né? E a gente tem que considerar ele como como um remédio. Como eu falei, a indústria farmacêutica já brilhou os olhos para essa substância, né? Já tá emplacando vários produtos, né? Lá fora isso já está um pouco mais avançado, mas a indústria brasileira, essa indústria, por exemplo, a fábrica deles é em Toledo, aqui no Paraná. Então eles produzem Uhum. o canabidiol aqui no interior do Paraná. Então Uhum. então está ficando cada vez mais fácil o acesso, né? Sim. Mas ainda tem bastante coisa que a gente tem que considerar a respeito disso. E, por exemplo, quando a gente pensa, né, em fazer o tratamento com canabidiol ou qualquer derivado da cannabis, que eu já li sobre, assim, a literatura que eu conheço, dificilmente recomenda como monoterapia, né? Coloca essa substância como uma substância adjuvante ao que já tem, visando reduzir dose da medicação padrão, por exemplo, reduzir efeito colateral e colocar, né, os derivados da cannabis ou o CBD como um adjuvante para tentar trazer melhor qualidade de vida para esse paciente. É essa a prática mesmo? Isso, é isso mesmo. Hoje, eles têm até colocado, então, assim, com certeza não é a primeira opção, tá? Então, não é Uhum. a primeira opção de tratamento medicamentoso. Assim, para a rigor, tá? Os guidelines, as recomendações de tratamento de pacientes com dor crônica, né? A primeira coisa é tentar encontrar um foco de causa da dor. Então, você vai tentar buscar se existe alguma lesão, alguma coisa que possa estar causando essa dor para você tratar. Segunda Uhum. questão, nas dores crônicas primárias, por exemplo, fibromialgia, as primeiras indicações são tratamentos não medicamentosos, né? Tá, Uhum. agora quando a gente entra na linha de tratamentos medicamentosos, existem outros medicamentos como primeira opção, né? E depois vem o canabidiol como uma medicação adjuvante, uma medicação ainda dúvida. Ela ainda nem está nas recomendações, né? Dos principais manuais aí de tratamento da fibromialgia, de tratamento medicamentoso da fibromialgia. Ela nem faz parte ainda desses manuais. São todas indicações de experiência de alguns profissionais, de estudos que estão sendo publicados. Então, eles ainda não fazem parte dessa indicação formal, né? Mas o que os autores têm colocado é como uma boa opção aos opioides, né? Porque Uhum. a gente sabe que os opioides têm esse problema que a gente está vivendo agora do excesso, de vários efeitos colaterais. O uso excessivo de opioides até piora a dor em alguns casos, né? Uhum. E para, por exemplo, para fibromialgia, não está indicado o opioide para fibromialgia, ela não melhora,
porque os receptores opioides dos pacientes com fibromialgia, eles ficam inibidos, né? Então, o opioide não responde, o paciente com fibromialgia não responde bem ao opioide, né? Mas assim, seria uma opção, então ele entraria mais ou menos junto com o opioide, né? Como uma droga de segunda ou terceira linha de tratamento nesse caso. Uhum. Levando em consideração que o acesso está melhorando, mas o preço ainda é muito alto, né? Uhum. Então, isso é uma coisa que ainda limita bastante o uso. Falando, né, em relação a isso, ao preço, custo e tal, rapidamente olhando aqui, só revisando os últimos pontos antes da live, eu vi que, eu não sei se permanece ainda ou se esse projeto de lei foi aprovado ou não, mas eu vi que ele foi aprovado, mas eu não sei que andamento tomou. Que em junho do ano passado, a Câmara dos Deputados lá em Brasília, ele autorizou o cultivo da cannabis no Brasil para fins medicinais e industriais. Então, por exemplo, a empresa aqui no Paraná, em Toledo, poderia cultivar a própria planta para poder fazer o medicamento. Então, isso é uma autorização que antes não tinha, né, aqui no país. E eu acho que isso, inclusive, facilita o trabalho de diversas ONGs, né? Porque eu acredito que muitas pessoas que possam estar acompanhando aqui, a gente já deve ter visto a reportagem no Fantástico, ou em algum programa de TV, principalmente assim, que eles fazem, né, muito sensacionalismo, então aquelas crianças que têm aquelas crises convulsivas, né, repetidas, são doenças bastante graves, síndrome de Dravet, por exemplo, e que acaba melhorando, né, utilizando o canabidiol, o óleo da maconha, enfim, e que e toda aquela dificuldade de trazer a medicação e tal. Então, tendo essa possibilidade aqui dentro do Brasil, facilita muito. E eu acho que o Brasil, você como comentou, né, o nosso país está um pouco atrasado nesse sentido, o que justamente dificulta e deixa tão caro. A gente tem um laboratório trabalhando com isso hoje ainda, então talvez daqui a uns anos possa facilitar ou ficar um pouco mais barato para as pessoas terem acesso. E aí, outro ponto que eu estava pensando aqui quando a gente estava falando, e que a gente comentou inclusive, é que existem alguns estudos, né, algumas pesquisas que mostram que, além do canabidiol, né, dos derivados da cannabis, conseguirem ali reduzir a dor, ele consegue atuar também no componente emocional. Então, né, de certa forma, porque, sim, eu imagino que o paciente que sente, que convive cronicamente com a dor, ele nunca é só a dor. Normalmente ele fica ansioso porque ele está o tempo todo sentindo dor, ele fica deprimido, ele fica apático, porque imagina você passar, né, todo o tempo sentindo dor. Isso seria uma vantagem, por exemplo, desvantagem? Existem outros medicamentos que também conseguiriam fazer isso? Como é que você observa isso na prática clínica em relação a essa parte emocional e da dor? Então, a impressão que eu tenho é que o sistema endocannabinoide é um grande sistema modulador. Né? Uhum. Ele parece que ele está, como você comentou, né? Os receptores estão distribuídos difusamente no nosso corpo, né? Tanto no sistema nervoso central quanto partes do sistema imunológico, né? Então parece que, principalmente o CB2, né? Isso que a gente conhece hoje, né? A gente conhece dois receptores. Com certeza, em breve vão surgir outros grupos, outros receptores que a gente ainda não conhece, né? E a pesquisa vai avançar nesse sentido. Mas parece que o papel do sistema endocannabinoide é um grande modulador. E quando a gente fala de dor crônica, né, falar em modulação emocional ou falar em modulação da dor faz bastante sentido. Porque entender que, na verdade, não existe um local único onde eu possa simplesmente uma chavezinha ir lá e desligar a dor do paciente. Eu sempre vou estar falando de modulação, eu sempre vou estar falando de um espectro maior ou menor de percepção da dor, né? De como o paciente percebe aquela experiência, e as questões emocionais estão sempre presentes, né? Então, parece que tanto que a palavra anandamida, né, que foi a primeira substância endógena, o primeiro endocannabinoide, o ananda vem do sânscrito, que significa bem-estar, né? Uhum. Então é muito bacana essa descrição, essa associação. Então parece que esse sistema ele traz a sensação de bem-estar, ele diminui a ansiedade, principalmente o canabidiol, né? O THC às vezes até aumenta a ansiedade. Uhum.
e tem efeitos analgésicos. E parece que, bem isso, parece que talvez o ideal seja o canabidiol com um pouquinho de THC, né? Eu não tenho experiência ainda de usar apresentações com THC. Tô esperando uma oportunidade, porque esses só os importados, né? Como eu falei, o canabidiol nacional aqui, e tem os da Associação Abraço Esperança, que a ideia é de, nos próximos meses, eu estar tentando com alguns pacientes um pouquinho de THC junto. Uhum. Mas eu acho que essa associação dos dois é o que talvez potencialize, né, e tenha efeitos mais positivos. Talvez por isso que eu falei que alguns pacientes não responderam tão bem, mas talvez se tivesse um pouquinho de THC pudesse melhorar. Então, como eu te disse, tem muitas dúvidas ainda, né, em relação a tudo isso. E eu acho que é importante também a gente comentar que quando a gente pensa que, pensando no THC como substância psicoativa, se associa muito com adição, né? Com dependência, por exemplo. Mas, assim, a grande maioria dos estudos que a gente lê sobre, inclusive meta-análises, que são aqueles estudos mais robustos sobre, falam, né, que essa possibilidade de desenvolver uma dependência é muito pequena. Existe, né, não está isenta, mas é muito pequena. Então, eu acho que nesse ponto, o que é legal que a gente está conversando aqui é também desmistificar isso, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam, fala maconha medicinal, que também muitas pessoas, né, que falam que é o termo errado, o termo é incorreto, né? Porque maconha está associada com esse uso recreacional, né, ilícito e etc. E aqui a gente está falando do uso da cannabis, que é até diferente, né? A composição, por exemplo, da planta, desse uso ilícito que as pessoas fazem, do que a gente está se fazendo medicamentoso. Então, então, Não, mas aqui, ó, deixa eu complementar uma coisa, mas que você estava falando, nessa linha que você estava falando. A gente tem que diferenciar o cannabis medicinal do cannabis recreacional, né? Porque o cannabis medicinal, ele normalmente são plantas e são extratos ricos em canabidiol na maioria das vezes, né? Enquanto o cannabis de uso recreacional, até porque a intenção é essa, né? Eles são mais ricos em THC. Então acaba que também tem essa associação, e o THC é o que faz os efeitos alucinógenos, é o que faz o barato, é o que faz o curtir. Então, o cannabis por isso que não se recomenda usar maconha ou cannabis fumada para o paciente com dor crônica, porque são substâncias diferentes, têm composições diferentes, né? E como você mesmo comentou, a planta, né, tem mais de 100, mais de 200 canabinoides, mais substâncias químicas variadas que a gente não conhece todos os efeitos, né? E como é que eles vão estar agindo, né? Atuando no nosso organismo. E uma outra coisa interessante que eu acho que vale a pena colocar como alerta, né? Essa questão da adição é uma coisa que eu vejo ainda como dúvida, né? Em relação a isso, porque a gente não sabe, ainda não tem quantidade de pesquisa suficiente, mas existe um risco, né, principalmente na cannabis recreacional, né, e usada por jovens. Porque parece que os jovens, né, têm um potencial de adição maior, né, e têm efeitos deletérios, principalmente cognitivos, maior. Então, por isso que eu falei, tem que diferenciar o cannabis medicinal do cannabis de lazer, o cannabis recreacional. São substâncias, são plantas às vezes diferentes, são substâncias diferentes, são intenções diferentes. Então, dizer que usar a maconha é legal porque eu estou usando um remédio que vai diminuir a crise, vai diminuir minha ansiedade, remédio não é bem assim. Porque daí, pelo outro lado, tem alguns trabalhos que mostram que principalmente os jovens, né, os adultos jovens e adolescentes, têm um potencial de adição grande e aí, além dos problemas pulmonares que eles têm, né, relacionados à forma inalada, né, e o cigarro, tem também as questões cognitivas, né, e as psicoses, né, tem risco de transformar em psicose. Há uma dúvida se essa indução de esquizofrenia que acontece com alguns adolescentes jovens é por causa do cannabis ou se já teria um potencial nesse indivíduo, né? Mas assim, então tem que separar as coisas. Não dá para a gente generalizar e dizer que o fornecedor ali que tem naquela rua escura, né, está fornecendo cannabis medicinal para você fazer o seu tratamento. E ainda nesse que você estava comentando, também aproveitando, né, esse termo aí da adição,
Hoje em dia também tem se comentado muito de utilizar a cannabis medicinal para tratamento de pacientes paliativos, pacientes terminais, Uhum. para trazer redução da dor, melhora né, da qualidade de vida do tempo que ainda resta. E muito antes isso era feito com opioides, por exemplo, né? Com pacientes lá para tratar aquela dor do câncer, usava morfina. E agora né, o canabidiol, o derivado da cannabis, tem aparecido bastante nesse cenário, né? Eu acho que eu tenho pouca experiência com casos de paliação, né? Não tenho muito contato com essa população, nem dor Uhum, do câncer, mas a gente vê realmente esse uso. Parece aquilo que você falou, que o cannabis medicinal, né? Que o canabidiol, o THC, tem vindo para substituir o opioide, né? Como estratégia de analgesia e de alívio de ansiedade, né? uhum, Para diminuir esses sintomas, né, nessa população. uhum, Na neurologia, né, além da dor, a gente também está sendo utilizado mais ou menos com a mesma intenção de analgesia e diminuir estresse, diminuir ansiedade, melhorar o comportamento de pacientes com demência, né, doença de Alzheimer, com doença de Parkinson, para aliviar a espasticidade, que é aquele rigor muscular do paciente com esclerose múltipla. Então, uhum. tem crescido a indicação. Eu não tenho experiência com essas populações, né, com cannabis, apesar que esses dias a gente estava cogitando de começar para um paciente com Parkinson, né, mas ele ainda está aguardando um pouquinho para avaliar melhor. Mas o uso tem aumentado, sim. Os psiquiatras já têm avaliado a questão da ansiedade, da depressão também. Mas, como a gente Uhum. falou, né, o conhecimento ainda está sendo construído. Até nesse processo de construção do conhecimento, eu li um artigo de uma equipe de pesquisadores da USP, ali de Ribeirão Preto, que estava avaliando o papel do canabidiol para dor neuropática. Então, era um estudo pré-clínico, né? Então, em animal, um modelo de dor neuropática em animal. E aí, eles viram que além de reduzir, né, de conseguir trabalhar ali na dor, reduzia o sentimento ansioso desses animais, né? Reduzia, assim, tinha um certo efeito ansiolítico. Então, eu acho que tem muito ainda para a gente começar a entender sobre isso. Então, a gente começa lá no básico. Então, até chegar num estudo para compreender em humano, ainda tem bastante chão pela frente. Aqui uma curiosidade pessoal minha, como uma pessoa que sofre com enxaqueca, eu li um artigo também sobre o uso do canabidiol para enxaqueca. E, curiosamente, a maior população afetada pela enxaqueca são mulheres, mas nesse estudo eles testaram tanto em homens quanto em mulheres, e nos homens funciona melhor. A redução da enxaqueca dos homens que usam o CBD foi mais perceptível do que nas mulheres. Então, é uma variedade, né, uma possibilidade muito grande, porque a enxaqueca ela é extremamente debilitante também, né? E é uma dor Uhum. quase crônica. É uma dor crônica. Você tem formas É. crônicas da enxaqueca. É considerada. E talvez a fisiopatologia da enxaqueca seja semelhante em alguns aspectos à fisiopatologia da fibromialgia, porque existe processo de Uhum, sensibilização central. Alguns autores classificam as síndromes de sensibilização central, né? Então, por uhum. exemplo, a fibromialgia, a enxaqueca, a dor pélvica crônica, a síndrome do intestino irritável seriam mais ou menos manifestações diferentes de um mesmo problema, que de uma forma geral está associado a um estresse crônico, né? A um estresse emocional, um estresse físico, né? A um certo grau de sofrimento psicológico. A gente vê esses marcadores em muitos pacientes. Mas, assim, em relação a canabidiol para cefaleia, principalmente para enxaqueca, eu ainda não tenho experiência. Eu também estou discutindo com uma paciente refratária que tem bastante dificuldade com as medicações tradicionais. A gente está discutindo a possibilidade de, na verdade, assim, está discutindo não. Eu prescrevi canabidiol para ela agora, né? Daqui um mês ela vai retornar para a gente ver como é que foi a experiência dela com enxaqueca. Então, conversando com os colegas da Sociedade Brasileira de Cefaleias, né, assim, a mesma coisa da fibromialgia, da dor crônica em geral. Alguns resultados positivos, outros nem tanto. Então, ainda tem alguns melhoram, outros não. É isso que eu falei que
no caso de dor crônica, cada paciente é um. Então, o que funciona para um não necessariamente funciona para o outro. Então, Uhum. existe um pouco aí de tentativa e erro, né, quando a gente fala de tratamento medicamentoso. A gente vai experimentar um, vai tentar outro, vai trocar, vai combinar, e sempre Uhum. tentando também estratégias não medicamentosas. Voltando então para o nosso foco, que seria a fibromialgia, em que ponto, então, o tratamento para dor crônica da fibromialgia com os derivados da cannabis seriam diferentes ou não tem diferença com o tratamento da dor neuropática, por exemplo? É que assim, a dor neuropática, normalmente, existe dor neuropática crônica, tá? Uhum. A grande diferença é que a dor neuropática crônica, muitas vezes a gente está falando de uma dor segmentada, ou seja, de uma dor de um segmento. Então, o que a gente tem de dor neuropática crônica de uma forma geral? A gente tem a neuropatia do diabetes e a Aham. neuralgia pós-herpética. Né? São basicamente essas duas síndromes, assim, quando a gente fala de dor neuropática, são as que mais aparecem. Então, aquela dor normalmente em membros inferiores, né, do paciente com diabetes, aquela sensação de queimação, né, e a neuralgia pós-herpética, que é aquela cicatriz, aquela sequela de um paciente que teve herpes zoster, né, aquela doença de pele bolhosa, né, extremamente dolorosa, e que as lesões desaparecem, mas a dor continua. Então, essas seriam as duas condições. Tem trabalhos mostrando também benefício do canabidiol, mas, assim, talvez o papel da modulação e o papel emocional seja um pouco menor, né, Aham. nesses casos do que os pacientes com fibromialgia, que a gente está falando daí de um contexto de qualidade de vida e sofrimento bem significativo e de uma dor Uhum. difusa, né? Não tenho experiência ainda com dor neuropática, né, localizada, Aham. mas a ideia é que talvez até possa funcionar melhor. Então, porque, vamos dizer assim, é uma dor um pouco menos complexa, né, do que a fibromialgia, que tende a ter mais detalhes, uma complexidade maior Sim. de fisiopatologia. Né? A dor neuropática é mais clara, mais definida. Né? Apesar que a dor neuropática no paciente com diabetes, ela também tem outras peculiaridades e depende muito do perfil do paciente. Uhum. Mas eu acho que a expectativa é que seja um pouco melhor para a dor neuropática. Dor neuropática crônica ela tende a responder um pouquinho melhor, né, do que as dores nociplásticas, né, a fibromialgia e essas dores crônicas Uhum. primárias que a gente chama, né, que são dores que vêm de um contexto de Até, sofrimento psicológico e sensibilização. curiosamente, falando disso aqui, quando a gente fez o post para divulgar a live, a gente teve dois comentários. Uma de uma mulher relatando que ela tem dor neuropática pós herpes zoster e que para ela não funcionou, e uma outro caso relatando que para ela funcionou muito bem, e etc. E às vezes quando a gente faz outros posts sobre, as pessoas comentam que não, para mim fez muito bem, funcionou e etc. E agora que eu tava, né, enquanto você tava falando, tava ouvindo e divagando um pouco, pensando nos CBD, canabidiol, receptor CB1, CB2 e fibromialgia, de repente, poderia de repente ter influência, de repente ter a influência, né, da ação do CBD no sistema imune e a fibromialgia por ter um componente autoimune também, é algo que, né, já devem É estar uma das estudando. teorias. É Pois uma é. das teorias, porque, bom, aí vem um pouco dos meus estudos na área de medicina do estilo de vida, né, Uhum, que a gente tem não sei se você já ouviu falar da meta-inflamação ou meta-inflamação, que seria uma inflamação de origem metabólica, né, muito comum no uhum, diabetes, na obesidade, mas que, de certa forma, todo paciente com doenças crônicas teriam que, de certa forma, o nosso processo de envelhecimento seria um processo inflamatório, né, crônico de baixo grau, diferente da inflamação que a gente está acostumado a ver, né, mas que teria um uhum, certo processo inflamatório. E que as doenças cardiovasculares em geral, as doenças metabólicas em geral, muitas doenças mentais, né, alguns cânceres e a fibromialgia, síndrome dolorosas crônicas, estariam nesse contexto de um certo grau de inflamação, que teriam parte da fisiopatologia delas relacionadas a esse processo inflamatório. Então, talvez, né, o canabidiol tenha um papel, né, principalmente esses receptores do tipo CB2, né, teriam um papel imunológico. Só um estudo que eu vi há uns meses atrás, bem curioso, que eles pegaram sangue, plasma de pacientes com fibromialgia,
tá? Injetaram em ratos e os Uhum. ratos desenvolveram sintomas de fibromialgia por algumas semanas, né? Caramba. Como dor e alterações do humor. E Uhum. aí eles alegaram que talvez tivessem anticorpos, né, nesse plasma que pudessem estar relacionados, gerando parte dos sintomas da fibromialgia. E aí ele até Uhum. tinha a questão de talvez tentar plasmaférese, por exemplo, para tratar pacientes com fibromialgia. Uhum. Isso é só para mostrar a complexidade, né, da fibromialgia e entender que ela é muito mais do que a gente imagina. E que, Sim. infelizmente, num horizonte de curto, né, não existe nenhuma perspectiva de um tratamento medicamentoso definitivo para a fibromialgia. Na Sim. verdade, é um desafio que a gente precisa vencer, vencido aos poucos, né, Uhum. e com mudança de estilo de vida, mudança de comportamento, né, mudança de padrão de pensamento, né, Uhum. aí entra a terapia cognitivo-comportamental, né, outros tipos de abordagem, né, para tentar melhorar a qualidade de vida. E hoje, né, a gente hoje a gente está muito focado nesses pacientes com fibromialgia, com dor crônica, na melhora da qualidade de vida. Né? O Sim. nosso foco hoje não é necessariamente a intensidade da dor. Hoje a gente usa mais questionários e a gente aborda mais como que está o dia a dia desse indivíduo, como é que está a qualidade de vida dele. Uhum. Isso é muito bacana. E assim, para a gente ir encaminhando para o fim, porque agora, depois que passou a pandemia, o Facebook, o Instagram voltou a restringir 1 hora para as lives, a gente já está aqui em quase 50 minutos. O que que a medicina do estilo de vida fala sobre o uso do canabidiol, derivados da cannabis? Como é que isso entra assim nessa prática? Talvez se quiser contextualizar um pouco sobre o que é essa medicina do estilo de vida e para a gente finalizar, porque eu acho que pode ser que tenha muita gente que não conheça. E só antes de eu, né, passar a palavra para você, eu fui ver as perguntas aqui. Uma paciente sua comentou, ela passou o paciente do Dr. Marcelo, quero saber se meu caso, sofro com dor crônica e quero saber se meu caso pode ser tratado com canabidiol. Depois você me manda o nome da paciente, depois eu vou ver. Porque eu tenho pacientes Mano, do meu consultório e tenho pacientes do regional, né? mano, vou mandar. Teoricamente, todo paciente com fibromialgia poderia fazer um teste terapêutico. Eles ainda não estão nem totalmente indicando para todos os pacientes. Então, cada caso é um caso. A gente precisa ver, Uhum, por exemplo, outros medicamentos, né? Então, às vezes, por exemplo, pacientes às vezes do hospital regional, até por questões financeiras, né, não conseguem comprar uma duloxetina, que seria uma droga de primeira linha para o tratamento da fibromialgia. Então, se a uhum, gente nem tentou a duloxetina ainda, né, a gente não vai para o canabidiol, a gente vai tentar a duloxetina, vai tentar a pregabalina, que são pelo menos as duas substâncias de primeira linha para o tratamento uhum. da fibromialgia, antes de daí ir para o canabidiol. E falando então em relação à medicina de estilo de vida, essa é outra das minhas paixões, né, dos últimos Uhum. 2 anos, Até que a é Jaque bem lembrou ali que você escreveu um texto já para o nosso site, né, sobre medicina do sim, estilo de vida. Então, sim. se alguém quiser ler, tá bacana. Tô devendo para vocês um sobre meditação ainda, mas Vai então vou avisar. fazer. Então, assim, a medicina do estilo de vida uma área dentro da medicina, né? Nos Estados Unidos já é uma especialidade médica. No Brasil, a gente está o Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, que é de 2018, né? A fundação do colégio é tudo muito recente, né? Tá discutindo no Conselho Federal de Medicina a transformar a medicina do estilo de vida como área de atuação, né? Como uma sub-área, vamos dizer assim, dentro da medicina. O nome é medicina, mas não é uma área praticada só por médicos, ela é uma área multiprofissional, então tem nutricionistas, psicólogos, profissionais da área de educação física trabalhando dentro dessa abordagem. E o foco principal é prevenir, tratar e reverter doenças crônicas em geral através de intervenções em estilo de vida. Né? Uhum, Então, são 6 pilares que a gente usa, né, para abordar essa estratégia, que é a alimentação saudável, né, que é uma alimentação que a gente considera plant-based, uma alimentação predominantemente vegetariana, o incentivo à prática de exercícios físicos e o movimento em geral, né, a questão da qualidade de sono, o gerenciamento do estresse, né, então ferramentas para relaxamento, gerenciamento do estresse,
o uso moderado e a eliminação do consumo de substâncias tóxicas, entra aí principalmente cigarro e álcool. E a gente fala muito também sobre relacionamentos saudáveis, né? Como o contexto social afeta muito o desenvolvimento de doenças. Mas a medicina do estilo de vida hoje ela amplia o seu leque, até falando sobre questões do ponto de vista de ecologia, saúde do planeta, saúde planetária, que é um capítulo à parte, né? E entra até em questões de ordem espiritual, né, como princípio de vida, propósito de vida. Então, a medicina de estilo de vida é uma coisa muito bacana e o legal é essa visão que a gente chama sistêmica, né? É uma visão holística e sistêmica sobre o indivíduo, entendendo que o indivíduo é muito mais do que uma soma de partes, né? E que a estratégia mais integrativa, mais holística, mais sistêmica faz mais sentido quando a gente fala de seres vivos. Então, dentro da estratégia de medicina de estilo de vida, o uso de medicamentos é aceitável, né, claro, mas e principalmente quando a gente fala de saúde mental, né, é difícil a gente tratar, por exemplo, uma depressão e ansiedade só com mudanças de estilo de vida, porque quando o paciente às vezes chega para consultar ou chega para conversar com você, ele está num grau de sofrimento mental tão grande, né, que é difícil você fazer qualquer mudança, porque qualquer mudança de comportamento gera um certo nível de estresse. Né? Então, como que eu vou esperar qualquer mudança? Vamos mudar a alimentação, vamos melhorar a alimentação, vamos fazer exercício quando a pessoa mal consegue levantar da cama, né? Num caso mais extremo. E a fibromialgia também tem isso. Então, na verdade, assim, a estratégia da medicina do estilo de vida é priorizar estratégias comportamentais, né? Mas sempre que for o caso, sempre que for necessário, associar o tratamento medicamentoso. Então, é aceitável o uso de medicamentos nessa questão. É o que a gente tenta fazer com pacientes com fibromialgia. Esse projeto que a gente estava, só comentando rapidamente, assim, esse projeto que a gente está montando lá, ele envolve educação em saúde, né? Ou seja, ensinar os pacientes sobre a doença, sobre estratégias de autocuidado. Então, o grande objetivo hoje, né, de tratar pacientes com dor crônica, com doenças com fibromialgia, é empoderar ou dar informação para que o paciente possa desenvolver estratégias de autocuidado. Ele precisa sair um pouco do papel passivo, né, onde a expectativa de que as pessoas ou os profissionais cuidem dele, resolvam o problema por ele, para um papel de parceria, né? Para um papel ativo, onde ele, junto com os profissionais de saúde, vão conversar e vão encontrar a melhor estratégia de tratamento, né? E esse projeto, por exemplo, ele vai ter educação em saúde e a ideia é que ele tenha experiências com várias abordagens, né? Ensino sobre alimentação, o papel do exercício, mas também experimentar alguma aula de yoga, experimentar uma aula de pilates, uma aula de uma terapia comunitária, para que ele possa ver se aquilo faz sentido para ele e aí talvez aprofundar num programa mais alongado, né, dentro dessa estratégia. Mais ou menos isso. Perfeito, Marcelo. Agora sim, também aqui, enquanto ouvia você falar, pensando, talvez a medicina do estilo de vida ela case perfeitamente com a definição de saúde que a Organização Mundial de Saúde fala, né? Então, saúde não é ausência de doença, é um bem-estar físico, mental, social, que eu acho que talvez ao longo dos anos a gente foi se afastando disso para algo muito resolutivo, assim, vamos resolver já, pronto, acabou. Mas é muito mais do que isso, né? Foi muito boa a nossa conversa. Quero te agradecer de novo por ter topado participar aqui e sempre aceitar aqui os desafios que a gente propõe e ser um parceiro do Rigor Científico. Então, também dizer que está sempre aberto aqui para você, quando você quiser, enfim. E, mais uma vez, muito obrigada. Foi um aprendizado muito bom. Pelo menos para mim, eu adorei. Eu que agradeço também, Marissa. Então, como você falou, né, a gente já tem conversado há algum tempo, né? E esses temas, dor crônica, medicina e estilo de vida, são as minhas grandes paixões, são os assuntos que eu mais estudo, né? Dentro da dor crônica, a fibromialgia e a dor de cabeça, né? Principalmente a enxaqueca. Então, sempre que tiver alguma coisa sobre esses assuntos, pode me chamar, né? Que eu estou dentro e a gente sempre vai conversar sobre esse assunto. Agradeço a oportunidade, né? E uma boa noite a todos aí. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.